Na realidade, existem aqui algumas explicações que, se a gente ler um pouquinho diferente, às vezes dá para entender melhor. O amai-vos cordialmente, com cordialidade uns aos outros, no versículo 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso o Senhor já mostrou quando ele estava aqui, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, dizendo que se eles quisessem, aquele que quisesse ser senhor, né, tem que ser servo, aquele que quisesse ser chefe, tinha que ser primeiro, tinha que ser aquele que servia, porque o Senhor veio ao mundo para servir. Às vezes a gente quando escuta um incrédulo falar de Cristo, ouve ele falar assim: não, ele foi um grande homem, um grande líder, um homem poderoso, que tinha muito poder, fazia pão aparecer, andava nas águas, tal. Mas essa é a visão de alguém numa posição, num pedestal. E o Senhor jamais esteve aqui nessa posição. Ele fazia tudo isso, mas no intuito de servir. Tanto é que ele nunca fez para si mesmo. Quando ele teve sede, ele pediu para a mulher samaritana. Ele nunca fez de si mesmo. No deserto, quando ele teve fome, ele não usou os seus poderes para transformar as pedras em pães. Mas ele nunca se exibiu. Ele nunca fez algo para mostrar: olha o que eu sei fazer, gente, olha como eu sou poderoso. Nunca. E, na verdade, essa é a maneira humana de agir. Aqui, no versículo, preferindo-vos em honra uns aos outros, que a gente lembra naquela passagem, quando o Senhor, em João, não lembro se é João agora, quando ele desce do monte da transfiguração, e há um garoto que está possesso de espírito imundo. E esse espírito imundo joga para a água, ou joga no fogo. Não, esse garoto não se sujeita ao seu pai, ele é totalmente rebelde ao pai e totalmente incapaz de se controlar a si mesmo. E aí, quando os discípulos perguntam por que eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio, o Senhor fala que aquilo não era possível de fazer, a não ser com um jejum de oração. Ora, o jejum é abrir mão das coisas necessárias da nossa vida. E a oração é a conexão direta com Deus. Ou seja, são duas coisas que nos falam de comunhão. Quando nós abrimos mão daquilo que nós precisamos, nós vamos ter que ser cuidados por alguém. Não somos nós mesmos e nem as coisas que nós precisamos. E quando nós estamos em oração, nós estamos em comunicação com Deus. Então as duas coisas necessárias ali eram justamente o abrir mão de si mesmo, da sua própria vontade, das suas próprias vontades, e manter uma comunhão de oração com Deus. E aqui, no nosso versículo 10, lá, pensando ainda naquela passagem dos discípulos, por que eles não tiveram esse poder? Por que eles não tiveram esse poder? Porque, se a gente lê o contexto todo, eles estavam discutindo para saber qual deles era maior. E sempre que existe qualquer pensamento entre cristãos, entre irmãos, e que alguém seja alguma coisa, aí já, esse pensamento já faz desse um problema, né? Porque nós só temos um só é o nosso mestre, um só é o nosso rabi, que é o Senhor. E entre vocês são todos irmãos, o Senhor falou, os seus discípulos. Um só devia ser aquele que está acima de nós. E aí, quando vem aqui no versículo 11, né, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E a gente junta isso com outras passagens que dizem, não servindo a homens. Claro que nós servimos a homens no sentido de fazermos aquelas coisas que ajudam homens, que ajudam as pessoas, ajudam nossos irmãos, ajudam os incrédulos a conhecer a verdade, mas sempre tendo em mente que é ao Senhor que nós estamos servindo. Uma coisa que quando meus filhos eram pequenos, a gente fazia questão de nunca dizer para eles, era assim: olha, não faz isso porque o papai não gosta, não faz isso porque a mamãe não gosta. A gente sempre falava, não faz isso porque o Senhor não gosta. Eles deviam saber que quando o papai e a mamãe falhassem, isso não iria mudar em nada a obediência deles.
Eles estavam sendo obedientes ao Senhor, eles estavam fazendo as coisas, servindo ao Senhor, como fala no versículo 11. E o versículo 12, algumas atribuições nossas. Primeiro, de nos alegrarmos na esperança. Quantas vezes nós deixamos de nos alegrar na esperança? As dificuldades da vida realmente levam a gente a se entristecer com as expectativas. Mas o cristão, ele deve estar sempre alegre na esperança, porque nós temos esperança. O mundo não tem esperança. O incrédulo não tem esperança, mas o cristão tem esperança. Então ele tem um motivo de se alegrar. Se eu sei que eu vou ganhar um presente, eu sou criança, vou ganhar uma bicicleta dos meus pais no meu aniversário. Eu já tenho essa expectativa, eu fico pensando nesse presente que eu vou ganhar, eu vou pensar nele como? Isso vai encher meu pensamento. Isso vai ser a coisa mais importante para mim, que vai ocupar meu pensamento o dia inteiro. Alegrai-vos na esperança, e depois fala, sede pacientes na tribulação. Essa é a parte mais difícil, né? Quando vem a tribulação, a gente xinga, a gente reclama, a gente se dá topada com o dedinho na quina da mesa. A coisa mais complicada é você ser paciente naquela hora. Mas o Senhor nos mostra aqui qual é a maneira de nós agirmos com paciência, porque a paciência, quando tudo vai bem, é muito fácil, mas a paciência na tribulação é diferente. E a perseverança na oração. A perseverança na oração, eu creio que ela tem dois lados. Um, da oração propriamente dita, né, quando a gente dobra os joelhos para apresentar ao Senhor as nossas intercessões, as nossas necessidades, sempre começando agradecendo a Ele pelo que Ele fez por nós. E eu acho que, eu não sei se é um costume certo ou errado, começar sempre colocando as suas próprias necessidades e suas próprias aflições, e depois a intercessão pelos santos, pelos irmãos. Porque se eu não estou bem com o Senhor, se eu não coloquei tudo na mesa, né, não está tudo claro com Ele, no meu coração diante dEle, dificilmente eu vou fazer uma intercessão consciente e também não fingida, como fala lá no versículo 9, né? Não quero dizer com isso que nós devemos sempre pensar primeiro na gente. Não, eu estou falando na oração, a gente sempre entrar na presença do Senhor, nos apresentarmos a Ele com aquilo que está sendo a nossa tribulação, a nossa aflição, e no momento em que nós pusemos isso diante dEle, nós vamos ter agora liberdade para trazer outras necessidades. Talvez algum irmão possa me corrigir se eu estiver com uma ideia errada nesse sentido. E aqui no versículo 13, são duas coisas. Uma é comunicar com os santos nas suas necessidades. Isso aqui, irmãos, é uma coisa importante que a gente às vezes esquece, que há necessidades. Há necessidades, por exemplo, de irmãos que estão passando por dificuldades por falta de emprego. Existem necessidades de irmãos que saem na obra do Evangelho, viajar, levar a palavra de Deus, visitar as assembleias. Existem necessidades de irmãos trabalhando de uma maneira ou de outra, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Existem necessidades de doença, quando irmãos estão enfermos, e quando uma pessoa está enferma, basta você passar na farmácia para ver o custo que é comprar medicamentos. Então, às vezes, nós somos meio lerdos nesse sentido, e acabamos deixando tipo assim, os irmãos vão ajudar. A Assembleia vai ajudar. Sim, a Assembleia às vezes ajuda algumas coisas. Mas se eu detecto uma necessidade e eu tenho condições de suprir aquela necessidade, por que é que eu já não me adianto? Porque o Senhor mostrou isso para mim, e está dentro do meu recurso, por que eu já não me adianto e vou suprir isso? A passagem fala, comunicai. Comunicai, aqui no sentido de comunicação, mas não de comunicação apenas falar, não é? Mas de participar. Boa, participar. Depois fala de seguir a hospitalidade. Esse é outro detalhe, até eu brinquei no final na última semana, no último domingo, falando das conferências, porque virão irmãos
e às vezes não tem condições de ficar no hotel, e às vezes também a Assembleia não pode suprir para tudo, além do custo das conferências, também suprir hotel para que esses irmãos fiquem. Então, muitos irmãos que têm condições de hospedar, essa é a hora. Tem uma passagem que fala que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Eu creio que isso possa nos remeter a Gênesis, quando Abrão recebeu o Senhor e mais 2 anjos na sua tenda. E ali foi de grande bênção para ele. Mas também nós não podemos esquecer de Ló, que apesar de ser a figura do crente carnal, vivendo no lugar errado, com os objetivos errados, ele foi muito hospitaleiro. Tão hospitaleiro que ele chegou ao ponto de oferecer suas filhas virgens aos homens que queriam atacar os anjos que estavam na sua casa. Então ele era aquele que depois Deus vai falar dele, chamá-lo de justo Ló, porque Deus conhecia realmente que ele se afligia de viver ali, de andar no lugar fora do que Deus tinha falado para ele andar, mas ele era hospitaleiro, ele tinha essa hospitalidade. Nós vemos no Antigo Testamento, tem outros exemplos de hospitalidade, nós vemos no próprio Novo Testamento, aquela família, Lázaro, Marta e Maria, que privilégio eles tiveram de ter recebido o Senhor na casa deles. Quantas vezes, podemos imaginar, não tem todas as vezes citadas, mas quantas vezes o Senhor deve ter parado ali, talvez para dormir, para comer com certeza, porque aparece ele assim ali. Ele não ficava em Jerusalém, ele não se hospedava em Jerusalém, que ficava a poucos quilômetros de Betânia. Ele ficava em Betânia. E que privilégio você ter uma casa que é a casa que o Senhor escolhe ficar, que é a casa que o Senhor escolhe se hospedar. E sempre, os irmãos aqui que hospedam sabem disso, o quanto nós somos abençoados em hospedar. Irmãos que vêm de longe, irmãos que vêm de outros países, às vezes, quanto isso agrega para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Quem tem filhos pequenos e de repente chega um irmão do exterior e fica... Aquilo ali para a criança é uma coisa que os seus amiguinhos não têm. Ele fica realmente motivado com aquilo. Então a hospitalidade eu acho que é importante, aqui fala dela. Talvez outros irmãos possam continuar com as outras, ou também voltar desde o começo aqui, porque acho que tem muita coisa aqui para a gente aprender. Os irmãos, quando comentam sobre esses 3 capítulos de Romanos, 12, 13 e 14, eles sempre mencionam as relações que são evidenciadas neles. Capítulo 12, eles falam que é a nossa relação com Deus. Capítulo 13, com os governos. E o 14, com os cristãos. E é sempre importante a gente lembrar que o fato de eu crer em Deus não para aí. Nós temos que sempre lembrar que o Evangelho tem 2 partes: crer e depois de crer o proceder. E é isso que nós estamos vendo aqui, né? Como a partir do versículo 9, nós vemos várias orientações. E só comentando um pouquinho mais sobre a hospitalidade, eu lembro que às vezes no início, aqui em Limeira, nós não tínhamos muitos irmãos casados que tinham casas, que podiam receber. Então a gente tinha que receber na casa dos nossos pais. E, por exemplo, na minha, eu posso dizer que, como o Mário lembrou, a minha mãe foi muito abençoada por isso. Porque ela pôde comprovar e exercer ao mesmo tempo, né, o que mostra a atitude de um cristão. Quando ele crê e ele não para aí, ele também usa o seu proceder para com os outros, mostrando que o amor que nós podemos ter é um amor que vem do nosso relacionamento primeiramente com Deus.
Então, a partir daí, nós podemos ver que, no caso, por exemplo, específico da hospitalidade, eu não preciso ter um palácio para receber meus irmãos. Eu lembro que eu e o Caritá, quando nós fomos para a Bolívia, visitar os irmãos ali, um irmão do Canadá nos recebeu, talvez porque ele tivesse a melhor casa ali entre os irmãos da cidade dele, mas ele fez questão de nos levar como se fosse uma procissão na casa de vários irmãos durante o dia. E cada casa que a gente chegava, eles davam um tipo de um suco para nós. Chegou na quinta casa, a gente não aguentava mais o suco, porque estava transbordando de tanto suco. A ponto da gente falar assim pro irmão, ó, vamos agora parar um pouco, né? Senão a gente vai estourar de tanto suco que a gente está tomando. Mas era aquilo que eles tinham de melhor, eles nos ofereciam. E isso, de certa forma, nos tocou, né? Porque a gente viu que eles eram bem humildes em relação a nós, que éramos um pouco mais privilegiados do que eles materialmente, mas eles faziam o que tinham de melhor, nas suas casas simples, humildes, nos recebendo como irmãos em Cristo Jesus. Então a gente não deve de nunca imaginar que nós não podemos exercer a hospitalidade pelo pouco ou pelo muito que temos. E isso é um privilégio, né, como a gente vê na palavra de Deus. Então, esses procedimentos que nós vemos aqui, do versículo 9 ao final, é uma maneira de praticamente nós vermos se o amor de Cristo está sendo eficaz em nossas vidas. Porque é fácil dizer eu creio, né? Assim como o Senhor Jesus um dia falou, o que é mais fácil eu falar quando ele fez o paralítico andar? Perdoados estão os seus pecados ou levante e anda? Então nós somos chamados, né, por Deus a não somente responder se cremos nele, mas se também fazemos o que ele pede para que façamos. Existe um outro lado aqui, né, que às vezes a gente não pensa. Quando fala de comunicar com os santos nas suas necessidades, é o lado do que recebe. Eu tenho uma frase na minha memória, eu não sei de onde que ela veio, não sei nem se é do tempo que eu era católico, alguma coisa assim, e a frase é, ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. É São Francisco de Assis, então. Capítulo. Mas é uma frase que é correta, porque, na realidade, o que pode nos impedir de praticar a hospitalidade é justamente acharmos que nós não temos, nós nunca temos o suficiente, né? Ou de comunicarmos com as necessidades do outro. Mas eu estou com tanto problema, estou passando tanta necessidade. A que ponto chegou a sua necessidade? Não tem roupa mais, tem que andar sem roupa, ou não tem casa mais, não tem... Deus não supriu nada na sua vida. Esse é o lado do que dá, né? Que às vezes a gente se acha tão pobre que não possa dar. Mas existe outro lado, que é o nosso orgulho de nós acharmos que somos tão ricos que nós não possamos receber. E aí vem um irmão, às vezes mais humilde, ou até querendo ajudar você, e você assim, não preciso, não tem... Mas eu creio que não seja assim a maneira entre os irmãos, porque às vezes o Senhor quer usar você como o intermediário para ajudar outro. E talvez aquele que esteja querendo ajudar, ele não sabe da necessidade do outro e vai usar você como ponte. Você sabe a necessidade do outro. Então o nosso orgulho, eu digo isso porque já aconteceu comigo uma vez de alguém querer me ajudar no trabalho, né, do evangelho. Não precisa, não, já está tudo suprido, tudo. E depois eu parei e pensei, puxa, mas se o senhor colocou isso no coração dele, quem sou eu para dizer que está errado essa vontade? Então é muito mais correto eu pensar, bom, amém,
o Senhor está querendo mostrar alguma coisa para mim. Talvez fulano que está precisando de uma ajuda agora. Que talvez o que tentou me ajudar nem soubesse disso, porque talvez nem conheça o fulano. Então é muito importante esse lado também de não sermos orgulhosos ou altivos, achando que ninguém é capaz de nos ajudar. Porque aí entra também essa altivez, esse orgulho, nas coisas do ministério da palavra. Assim como eu não devo me considerar tão pobre que eu não possa trazer uma palavra no ministério, eu creio que aqui todos os irmãos têm condições de trazer um versículo que seja, de levantar e ir lá partir o pão, dar graças pelo pão. Não precisa fazer um curso de teologia para fazer isso. Se alguém não tem, por exemplo, um dom para o ministério da palavra, para pregar o evangelho, mas existem outras maneiras de se expressar esse ajudar, esse auxílio, não é? Então todos têm alguma coisa que possa dar. Mas também o outro lado, que é o lado do receber, todos têm necessidades de receber ministério, de receber uma palavra. Todos têm necessidade de serem corrigidos de vez em quando. Eu sei que às vezes entra atravessado, né? Se vê um irmão falar, você acaba de falar uma coisa, vem um irmão falar, ó, aquilo lá não é bem assim, então você fala, pronto, está me perseguindo, alguma coisa. Quem é ele para pensar que ele sabe? Afinal, eu tenho 40 anos de convertido, ele se converteu ontem, né? Eu já escutei isso de um pastor uma vez, quando eu era recém-convertido. Então, nós temos tanto que reconhecer a nossa capacidade de dar, seja materialmente, seja espiritualmente, quanto a nossa necessidade de receber, seja materialmente, seja espiritualmente. É uma linha tênue que a gente tem individual, mas não individualista. Se a gente olhar esses verbos aqui, são todos imperativos. Amais, sejais, alegrais. Mas ele não nos permite que nós sejamos individualistas. Tanto que aqui no versículo 16 ele fala, sede unânimes. E vou achar, como o Caritá disse, entre os cristãos, com os de fora, esse servindo ao Senhor e perseverar em oração, acho que é muito precioso para a gente. Né? E sede unânimes. A gente estava meditando em casa essa semana sobre o livro de Números, e aí Números 11, versículo 1, se abrir lá, eu vou ler aqui. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial, aqueles que estavam distantes de Deus. Tudo que a gente viu aqui em Romanos é atividade, verbo de atividade, de fazer, ser uma coisa ativa, positiva. E ficar na última parte do arraial é ficar distante de Deus. Então a gente toma cuidado com isso. Individual não é individualista. Sede unânimes, é um só corpo. 9:12. Isso. É muitas graças, 2 Coríntios 9:12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então ela é exponencial, porque o objetivo é sempre a glória de Deus. O objetivo é sempre a graças a Deus. Então, quando nós ministramos ou compartilhamos ou comungamos algo com alguém, isso resulta em graças não a nós, mas a Deus. Por isso que é preciso sempre cuidado quando nós olharmos para homens que nos ajudam, seja materialmente, seja espiritualmente. Claro que a gente agradece, né? Se alguém vem e me traz uma comida, alguma coisa, eu devo agradecer essa pessoa, é uma questão de educação, mas as graças têm que ser dadas a Deus, porque é Ele quem, no fim, provê. Eu me lembro, a primeira vez que eu aprendi essa lição, eu morava em Alto Paraíso, era recém-convertido, o Douglas foi me visitar pela primeira vez com a Bárbara e as crianças, e aí eu parei meu carro no posto de gasolina, para pôr gasolina, e ele pegou dinheiro e me deu.
Aí eu fiz daquele jeito que eu falei. Não precisa não precisa. Ele falou assim, nós temos o mesmo pai, esse dinheiro vem do mesmo pai. E nunca mais eu esqueci essa frase que ele falou, para nós entendermos isso, que os recursos não são nossos, portanto as graças não serão dadas a nós, mas serão dadas a Deus, ou deverão ser dadas a Deus. E nós também, quando recebemos algo material ou espiritual através de algum irmão, sabemos que quem está por trás daquela dádiva é Deus, não é o irmão que supriu aquilo, é Deus quem supre. A administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. O 13, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus, isso mesmo, pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons, ou de vossas dádivas, para com eles e para com todos. Como aqui está falando de necessidades materiais, principalmente, esses dons de que fala aqui, eu creio que não seja dons no sentido de dons espirituais, mas das dádivas que nós recebemos de Deus e compartilhamos com outros. É importante nós colocarmos o tempo já está acabando, mas uma observação importante aqui. E nesse tempo ele está tratando do ágape e do amor filéu, que ele tinha dito. O amor de Deus e o amor entre irmãos, que é característico, os dois têm que andar juntos no que diz respeito aos crentes. Nós não somos convidados a termos amor fraternal pelos incrédulos. O amor que nós temos que ter pelos incrédulos é o amor de Deus, o amor ágape, que é o amor sem pretensão de qualquer coisa. Eu não vou amar porque ele vai fazer alguma coisa para mim. Ou eu não vou amá-lo como um irmão, porque ele não é meu irmão. Eu vou amá-lo como Deus nos amou enquanto nós estávamos nos nossos delitos e pecados, incondicionalmente. Porém, depois de convertido, nós amamos nossos irmãos com o amor de Deus, que é um amor sem querer nada em troca. Porém, o que nos caracteriza como irmãos é o amor fraternal. Por isso que ele fala no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa é a parte da nossa relação entre irmãos. O que nós vemos muitas vezes é que nós tratamos melhor os incrédulos e com mais compaixão os incrédulos do que nossos próprios irmãos. Somos implacáveis com nossos irmãos, porém, no mundo, com os incrédulos, ouvimos tudo e abaixamos a cabeça e damos honra a ele. Mas isso é entre irmãos que nós devemos ser assim. Preferir honra uns aos outros é considerar ele superior a si mesmo. E isso é uma coisa que caracteriza a cristandade. Que se nós falarmos que amamos a Deus e não amamos nossos irmãos, o que fala em João? Somos mentirosos. Nós não amamos a Deus. Se eu não posso amar meu irmão, como é que eu vou amar a Deus? Ou dizer que eu amo a Deus e não amo meu irmão? Porém, os incrédulos no mundo, nós temos que amar como Deus ama. É o amor de Deus, o amor ágape. Por isso, todos esses versículos, do versículo 9 ao versículo 20, são pelo menos 15 características que ele fala aqui a respeito do nosso relacionamento como cristãos no mundo, com nossos irmãos e também com os que não estão que não são nossos irmãos, os incrédulos. Mas é importante, e todas essas coisas aqui, ela não é que eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso eu não sou bom cristão. Não, eu faço isso. Amar, ele está falando imperativamente, porque depende do Espírito Santo, não de nós. Se nós andarmos em Espírito, todas essas coisas fluirão de nós como coisas normais. É fruto. Se eu começar aqui a dizer para vocês, nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos que amar nossos irmãos, eu estou colocando isso como regra para ser um cristão feliz. E não é. O ser um cristão feliz produz todas essas coisas. E como eu posso ser um cristão feliz?
andando com o Senhor, andando em submissão à palavra de Deus e procurando fazer aquilo que honra a Deus e não a nós próprios. Por isso, também fala aqui, não buscais, no versículo 16, ser unânimes entre vós, não missioneis coisas altas, não acomodai-vos, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Se nós começamos a pensar de nós que somos mais, certamente não vai dar para fazer o resto. É tudo baseado. São 15 coisas entrelaçadas. É como se eu dissesse para você, não é só ter uma dessas características que já basta. Eu já amo meu irmão, tá bom assim, fraternalmente. Não, mas se eu não honrar ele, também não adianta. Se eu não alegrar com ele, também não adianta. Se eu não chorar com ele, também não é completo. Tudo faz com que haja um serviço para o Senhor, porque nós vimos aqui que o capítulo 12 começa de entregar, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Quando apresentamos como sacrifício vivo a Deus, todas essas coisas vêm junto. Faz parte do pacote, né? Tudo junto. Não tem ou outra coisa. Deixa eu ver, hoje eu vou amar meu irmão. Amanhã eu vou ser hospitaleiro. Depois da manhã, cada dia eu vou fazer uma coisa. Não, tudo junto. Tudo junto. E não deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. O irmão fala um termo que é muito interessante, ele fala se o meu temperamento explosivo faz você explodir também, você foi vencido pelo bem. Versículos antes de agradecer, em Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.